Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom nos reunirmos como igreja, com os irmãos, para celebrar o nosso Deus, para celebrar aquele que nos criou, que nos chamou e tem um propósito específico para cada um. Amém? Que nós possamos crescer em conhecer mais o nosso Deus, conhecer mais esse propósito que Ele tem para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor querido, porque o Senhor tem algo especial para falar aos nossos corações hoje, Senhor. Senhor, o Senhor tem algo especial para falar à minha vida e também para falar através da minha vida. Mas que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Espírito Santo, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem ministra, e nós, quando subimos aqui, somos somente um instrumento do Senhor. Que nessa noite o Senhor faça aquilo que o Senhor sempre faz aqui, Senhor, de tocar os nossos corações, de nos levar a uma mudança de mente, uma mudança de vida, de conhecer ainda mais o Senhor, conhecer aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. E nós desde já te louvamos. Amém. Amém. Fui incumbido de trazer uma palavra para essa noite e Deus tem nos conduzido, nos ministrado na Academia do Reino. Um momento, são aulas, não é só uma aula de teologia, mas é um aprofundamento bíblico. E nós temos aprendido bastante, não só a teoria, mas algo assim muito prático. E algo que eu vou falar nessa noite é um pouquinho do que eu aprendi, do que eu tenho aprendido ali. E eu gostaria que vocês recebessem com o coração aberto, que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Amém? E eu quero começar com uma pergunta. O que você entende sobre a sua identidade? Qual é a sua identidade? Quem que você é? Como que você se vê? A definição comum fala que a identidade é aquilo que nós pensamos sobre nós ou aquilo que as pessoas pensam e falam sobre nós. Então nós firmamos a nossa identidade nisso. Ou no que nós pensamos ou no que as pessoas pensam e falam sobre nós. E nós erramos ao ver nós mesmos pelos olhos dos outros. Então as pessoas olham para nós e falam, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é chata, essa pessoa é mal-humorada, bem-humorada, essa pessoa é amiga, essa pessoa fala bem dos outros. E às vezes nós olhamos somente aquilo que as pessoas falam a respeito de nós. E isso, equivocadamente, muda a nossa conduta. Então, se as pessoas falam que eu sou arrogante, e eu me acho arrogante, então eu vou sempre ser arrogante. Não espere nada de mim além de arrogância. Se as pessoas falam que eu sou chato, mas eu sou assim, né? Tinha um hino que cantava que... Não vou cantar ele não, porque não é um hino. Vai ofender alguns. Mas tem um ditado que fala que pau que nasce torto nunca se endireita. Então, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Né? A síndrome de Gabriela. E eu tenho uma boa notícia para você. Não é assim. Não é assim. A nossa vida, a nossa identidade real não é definida por opiniões humanas. Nossa identidade real é definida pelo Senhor Jesus. Ele trouxe para nós, para mim, para você, uma realidade diferente, uma identidade diferente. E nós vamos ver isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos,
que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadocia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Fala, o Pai me escolheu. A dicção não foi muito boa, né? Repita, o Pai me escolheu. A minha dicção não foi muito boa, desculpe. E o Espírito o santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma viva esperança. Pedro, ele está falando aqui com alguns cristãos da região que hoje é a atual Turquia. E li um comentário bíblico que provavelmente essas regiões eram ali fora de Jerusalém. Provavelmente eram pessoas que ouviram Pedro falando lá no dia do Pentecoste. Aqueles 3.000 que foram salvos. Então essas pessoas estavam ali, né, no feriado, né, da Páscoa, para celebrar, e ouviram Pedro falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E voltaram para suas casas, para suas terras, lugares distantes. E Pedro traz essa carta para eles, né? Fala que o Senhor, que Deus, o Pai, os escolheu de antemão. Os escolheu antes deles escolherem o Senhor. O Senhor já tinha escolhido eles. Capítulo 2, versículo 9 e 10 de 1 Pedro. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Se você gravar esse versículo na sua mente, no seu coração, eu posso encerrar a mensagem por aqui. Já é o suficiente. Nós somos o povo escolhido de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus. Mas eu quero te ajudar e te dar mais um pouquinho de informação e de revelação do Espírito Santo. Pedro, ele começa aqui esse capítulo, essa carta, nos revelando já quem nós somos. Nós somos o povo escolhido, o sacerdócio real e a nação santa. Que no versículo 9, as palavras vós, porém, mostram um contraste do cristão em relação ao mundo. Então, Pedro, ele fala que o mundo é assim, mas nós somos assim. Então, hoje nós vemos um mundo totalmente perdido. As pessoas fazem o que querem. Tem coisas que hoje nós não podemos nem falar porque é politicamente incorreto. E isso vai se repetindo, essas coisas vão sendo trazidas de uma forma sutil para as nossas casas, para as nossas escolas, para o nosso trabalho, às vezes até para a igreja. E nós não percebemos que o mundo ele está manipulando as situações para nos levar a uma vida de iniquidade. E Deus nos fala, vocês, porém, são diferentes. Nós temos que entender qual que é a nossa realidade, qual que é a nossa identidade, para daí sim agirmos da maneira correta. Se eu não entender quem eu sou, eu vou fazer aquilo que as pessoas falam que eu devo fazer. Se o povo de Deus não sabe que ele é um povo de Deus, ele vai andar segundo as ordens do mundo, segundo o modelo do mundo. Nós precisamos entender quem somos.
Antes, nós não éramos seu povo. Não tínhamos alcançado a graça. Entretanto, agora somos um sacerdócio real, com privilégios e tarefas. Nós não somos produtos da opinião dos outros. Somos obra de eleição divina. Deus nos criou. E Deus nos criou para ser um reino de sacerdotes. Ou um sacerdócio real. Eu quero falar um pouquinho sobre esse sacerdócio real. E se você está anotando, o nome da mensagem é Identidade Real. Um chamado ao reino sacerdotal. Deus, ele havia planejado, antes mesmo da fundação do mundo, que nós fôssemos o seu sacerdócio real. É o sonho de Deus. Deus criou o homem, Adão e Eva, para realizar essa tarefa. Eles deveriam governar sobre a terra e ter intimidade com Deus. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus já manifesta esse plano. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa ideia de reino sacerdotal não é de agora, né? De 2000 anos atrás. Recente, né? Acabou, parece que foi semana passada. Não. Não é de 6.000 anos atrás também. É desde a eternidade. E para você pensar como que é a eternidade, talvez fazer uma imagem da eternidade. Aqui eu tenho uma caneca cheia de água. Isso daqui é a eternidade. Ou melhor, isso daqui é a nossa vida. Não, desculpa. Isso daqui é a eternidade. E Deus é aquele que segura a caneca. Então Deus vê isso daqui como uma caneca. Deus vê a eternidade como uma caneca cheia de água. E eu e você estamos aqui. E desde antes de existir a eternidade, Deus já havia nos escolhido para viver um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Isso está se cumprindo e ainda vai se cumprir, o que a teologia chama do já é ou ainda não. Então nós já estamos vivendo isso, mas nós vamos viver o ápice disso ainda. Lá em Apocalipse 5, do 9 ao 10. Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes através do seu sangue entregue lá na cruz. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós somos chamados para reinar sobre a terra. Nós reinaremos sobre a terra e nós já reinamos sobre a terra. O reino de Deus, ele já está estabelecido na terra. Jesus, ele fala que o reino de Deus já está aqui. Então o reino de Deus, ele já está aqui. Ele não é totalmente visível, mas nós sabemos que ele está aqui. Então eu e você participamos de um reino que já é real. O real, ele começa primeiro no sobrenatural. E depois nós vemos ele no natural. Então o reino de Deus, ele já é real. Ele já está aqui. E nós fazemos parte desse reino. Esse reino sacerdotal, ele nos garante acesso direto ao Pai. Quando nós entendemos que nós somos reis e sacerdotes, nós temos acesso direto a Deus. Eu não preciso de um intermediador, porque Jesus é meu intermediador. Eu não preciso que alguém sempre esteja orando por mim. É maravilhoso receber oração. Eu adoro receber oração. Eu adoro ouvir a oração, né? Quando
você for orar com o seu marido, com a sua esposa, ore com ele. Né? Não ore só por ele ou por ela, ore junto. É maravilhoso ouvir a oração, ouvir aquilo que Deus tem falado através de outra pessoa. Mas eu não posso depender disso. O meu acesso a Deus não pode depender só disso. Só do 6 horas. Né? 6 horas por mim? Né? Ah, tem oração terça-feira. Ah, você vai lá, né, pastora Tânia? Ora por mim. Ora por mim que eu estou precisando. Então, larga de ser cabeçudo. Né? Vem para a oração. Está precisando, vem. Então, o rei, essa tarefa, né, essa missão que nós temos, essa identidade que nós temos, ela nos dá acesso direto ao Pai. Nós temos vida de intimidade com Ele, vida de governo. E eu só vou saber governar, e não é governar sobre as pessoas, é governar sobre a terra, sobre as situações. Né? Eu só vou saber governar se eu souber quem eu sou. Deus não vai dar um poder para qualquer um, para quem não sabe quem Ele é. Nós precisamos saber quem somos. Entender a nossa realidade produzirá uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida que é além daquilo que eu preciso. Uma vida além daquilo que eu preciso significa que vai abençoar outras pessoas. Produzirá uma vida abundante plena em Deus, manifestando o seu reino sobre a terra. Quando nós temos essa vida abundante, quando nós entendemos que nós somos esses reis e sacerdotes, nós alcançamos e abençoamos outras pessoas. O nosso objetivo como cristão não é somente ser salvo, não é somente garantir a minha salvação. Eu estou salvo, o resto que se lasque. Às vezes a gente pensa isso. Eu estou salvo, não posso fazer isso porque eu não posso ir em tal lugar porque eu preciso fazer tal coisa. E às vezes você ir em tal lugar significa levar e manifestar o reino de Deus. Às vezes você conversar com tal pessoa significa manifestar o reino de Deus. A gente trabalha diretamente com pessoas e algumas às vezes chega lá desnorteadas, desesperadas, né? Eu trabalho comprando algumas coisas para o município, então às vezes as pessoas chegam pensando, eu preciso resolver isso, tal. E tem algumas pessoas que não são bem vistas pelos outros, pelos parceiros ali. Não são bem vistas, o pessoal sempre foge, né? Eu não quero atender tal pessoa, eu não quero falar com tal pessoa é chata. E aí eu atendendo essa pessoa, percebi, puxa, é alguém que precisa de Deus. Se eu for mais um que não gosta de atendê-la, que diferença que eu estou fazendo? Que reino que eu estou manifestando? Eu estou manifestando o reino do mundo. Se eu não entendo que eu fui chamado para fazer aquilo que ninguém mais quer fazer, aquilo que as pessoas têm vergonha de fazer, ou acham que não foram chamadas para fazer, se eu não fizer isso, eu vou ser uma pessoa do mundo. O meu reino é o mundo. Eu faço aquilo que o mundo faz. O mundo, ele é manso com as pessoas? Se o mundo não é manso com as pessoas, então por que eu vou ser? E nós levamos essa vida assim. Mas Deus, Ele nos chama para viver uma vida de reis e sacerdotes, manifestar o seu reino por onde formos. Eu quero te mostrar alguns exemplos de reis e sacerdotes na Bíblia. 2 exemplos. O primeiro era Davi. Davi, ele era um homem à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Ele estava muito à frente, às vezes muito mais do que eu e você hoje. Estava muito à frente, muito à frente. Ele já havia entendido que ele era um rei e sacerdote, lá no Antigo Testamento. Há 2.600, 2.800 anos, mais ou menos isso. Entre 2.000 e 3.000 anos atrás.
ele já havia compreendido que ele fazia parte de um reino sacerdotal. Davi, ele não era sacerdote por linhagem. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. E Davi, ele era da tribo de Judá. Mas ele viveu como um sacerdote diante da arca. Ele adorava, escrevia salmos, intercedia. Ele vestiu uma estola sacerdotal. Em 2 Samuel 6,14, fala que ele vestiu uma estola. E ele até comeu os pães da propiciação. Quem vestia a estola sacerdotal era sacerdote. E quem podia comer pão da propiciação era somente sacerdote. E Davi meteu o louco, foi lá e vestiu uma roupa sacerdotal e comeu o pão. Por quê? Davi tinha um parafuso a menos? Olha, se Davi tinha, eu acho que eu preciso ter também. Até mais. Ele trouxe a arca da casa de Obed-edom e colocou em uma tenda. Eu não sei se você já pensou para parar onde que Davi colocou essa tenda. Ele colocou essa arca em uma tenda simples. Não falo o tamanho, mas eu imagino que era uma... Sabe essas tendas que a gente vê aí na beira das praias? De 4 coisinhas assim, você só arma ela e ela fica ali armadinha? Foi numa tenda tipo essa. Se fosse hoje, Davi ia pegar uma tenda dessa e colocar a arca ali debaixo. Aí ele colocou uns véus em volta, só. E o que ele fazia? Essa tenda ela não tinha divisões. Então, era só a arca que tinha ali. Não tinha os outros móveis como a gente vê lá no tabernáculo. Era só a aliança, a arca da aliança. E o que ele fazia ali? O culto era livre, era acessível, intenso. Músicos e cantores ministravam 24 horas por dia. Louvor, adoração, ação de graças, diante da arca de forma aberta. Davi, ele colocou a arca numa tenda. Todo mundo via a arca. Todo mundo podia chegar na frente da arca. Podia cantar ali. Podia celebrar ali. Para você ter uma ideia do que Davi fez, a arca, ela foi direcionada, né? Foi criada por Deus. A arca representava a presença de Deus. E a arca tinha que ficar num lugar chamado Santo dos Santos, que ficava no tabernáculo. O tabernáculo, imagina um quintalzão, né? Aí no meio desse quintalzão tem uma tenda grande. Essa tenda, ela tinha várias coberturas de pele e várias coberturas, eu não lembro certinho ali quantas, mas tinha várias camadas. Então colocava uma cobertura de pele de não sei o quê, colocava outra cobertura, aí colocava um pano. Era assim. Ela tinha 2 divisões dentro dessa tenda. Então tinha o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo ficava o candelabro, a mesa de pães e propiciatório. Não. Peraí. O altar de incenso. Isso, obrigado. Mas antes da mesa ali, antes da tenda, tinha ainda um altar e uma bacia. O altar para sacrifícios e a bacia para lavar os pés e as mãos dos sacerdotes. Então, tinha tudo isso antes do lugar santo dos santos. E a arca ficava nesse lugar. Ninguém tinha, ou melhor, uma pessoa tinha acesso à arca uma vez por ano. Só uma vez por ano. E dependendo da situação que essa pessoa chegasse lá, ela poderia morrer. Porque tinha que amarrar uma corda dessa pessoa, que era o sumo sacerdote, e daí ele entrava e se não ouvissem o barulho do sininho, né, puxava ele de volta, que significava que tinha morrido diante da presença de Deus. Então existia um rito para chegar até a arca. Deus tinha estabelecido isso através da lei. Não era qualquer um que chegava na arca. Era só uma pessoa, uma vez por ano. E Davi vem e muda tudo. Davi, ele vivia ali naquela época, mas o coração, a mente, o espírito dele estavam aqui, nessa época que nós estamos vivendo.
E às vezes nós invertemos. Nós estamos aqui, mas o nosso coração está lá. A nossa vida está lá. Eu preciso seguir ritos, né? Eu só vou ser abençoado por Deus se eu fizer tal coisa. Eu só vou ser salvo por Deus se eu parar com esse pecado. Eu só vou isso se isso. E nós vamos criando rito, vamos criando barreiras, vamos criando situações para chegar no nosso objetivo. Aqui, só para deixar claro, cada um desses itens no tabernáculo, ele tinha uma representação de Jesus. Eles apontavam para Jesus. Mas a gente, tirando essa parte, às vezes a gente quer colocar limites. E nós colocamos limite para os outros. Só pode conhecer Jesus quem é evangélico. Eu acho que isso é um mito. Minha posição. Tem pessoa que não vai ser evangélica e vai ser salva. E tem evangélico que, infelizmente, não vai ser salvo. Jesus vai chegar lá no final do dia e vai falar: quem é você, bonitinho? Nunca te vi. E vai ter outras pessoas que vão vir por causa daquilo que essa pessoa falava, mas não conhecia Jesus de fato. Deixa eu voltar aqui. Então Davi, ele coloca a arca ali, no meio, para o povo, para todo mundo. Todos tinham acesso à arca. Todos podiam ver aquela caixa revestida de ouro, com os anjos curvados em cima dela, refletindo ali. Imagina o final da tarde. Eu imagino que essa tenda ficava em algum monte. Final da tarde, a luz do sol batia ali naquela arca, iluminava aquele lugar. Que maravilha! Que maravilha! Davi, ele proporcionou que as pessoas chegassem a Deus. Às vezes nós impedimos as pessoas de chegarem a Deus. Para você chegar em Deus, primeiro você tem que todo ano na igreja, né? Tem que ir todos os cultos do ano na igreja. Para você chegar a Deus, você precisa fazer tal coisa. Nós não precisamos fazer nada para chegar a Deus. A única coisa que nós precisamos fazer para chegar a Deus é confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E daí todo o resto que for necessário fazer por causa dessa escolha, nós vamos fazer. Mas precisa de uma escolha. O tratamento de Davi com a arca apontava para a nova aliança, onde o acesso a Deus é direto por meio de Cristo, sem véu, sem mediações levíticas. Davi, ele estava à frente do seu tempo. Quando ele errava, e ele errou bastante, ele se arrependia profundamente. Ele não fazia somente um sacrifício, né, como era o costume ali. A pessoa errava, fazia um sacrifício, né, pegava um animal, levava lá para ser sacrificado para cobrir o pecado. E só. Né? Mas a gente vê que a Bíblia mostra Davi se arrependendo profundamente. Salmo 51:17 fala que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Foi Davi que escreveu esse salmo. Quando ele estava arrependido, depois que o profeta fugiu agora o nome. Natan. Quando o profeta Natan veio falar com ele. Ele se arrependeu e escreveu esse salmo. Então ele vivia uma vida de arrependimento. Ele errava, mas se arrependia. E arrependia profundamente. Ele tinha uma liderança baseada na honra e não na ambição. Naquela época, o objetivo, assim, quando os reis brigavam, era para governar sobre outro povo. E Davi não. Ele, mesmo sendo ungido rei, ele se recusou a matar Saul quando teve uma chance. Deus já tinha falado para ele que ele era o novo rei de Israel. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Mas ele
E ele teve uma oportunidade de matar Saul. Imagina, eu já sou rei. Se eu matar Saul, o que vai acontecer? Deus vai me colocar no trono. Provavelmente Deus colocaria ele no trono. Mas ele esperou o tempo de Deus. Respeitou a autoridade vigente ali, mesmo sendo perseguido. Isso era raríssimo naquele tempo em que as pessoas perdiam o sangue disputando a vida pelo trono. Davi, ele vivia o Novo Testamento no Antigo. Ele era profundamente imerso no Novo Testamento, na graça de Jesus. E eu acho que é por isso que Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele havia experimentado a graça de Deus, a graça de Jesus. E eu e você podemos e somos esses homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque Deus não olha para nós, Deus olha para Jesus. E é o coração de Jesus que Deus vê em nós. Antes de Davi, nós tínhamos ainda Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um tipo de Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 14, versículo 17 a 20. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote de Salém. E ele era sacerdote antes da lei, que nós estamos falando de Abraão. Abraão, ele veio antes de Moisés. A lei veio depois de Moisés, veio com Moisés. Então aqui nós estamos falando de um momento antes da lei. Deus já tinha colocado Melquisedeque como rei e sacerdote. Esse rei, ele era rei e sacerdote simultaneamente. Ele não tinha genealogia levítica, então ele não era da tribo de Levi, até mesmo porque Levi ainda não havia nascido. Aponta diretamente para Cristo. Hebreus 5:6 fala: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Hebreus fala isso, está apontando para esse Melquisedeque. E tem uma curiosidade aqui. Salém é a abreviação de Jerusalém. Jerusalém, ou seja, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote naquele lugar que futuramente seria Jerusalém. E Davi, acredito que Davi, ele conhecia a história desse lugar, ele reestabeleceu esse culto, essa adoração, essa identidade do povo. Naquela época, na época de Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, então ele governava e ministrava o povo diante de Deus. E era do Deus Altíssimo, era do nosso Deus. E Davi, ele percebeu isso. E reestabeleceu a identidade, o reino, daquela forma. A Bíblia é maravilhosa. E Davi, ele traz ali, para aquele momento, de novo, o reino sacerdotal. Davi e Melquisedeque apontam para uma identidade além da religiosidade. Nós precisamos identificar esses pontos de religiosidade que vivemos. E nós temos. Às vezes na forma de orar, na forma de conversar com as pessoas não gostam
de alguém dizendo que é melhor do que elas? Quem gosta? Já conversou com uma pessoa que é sempre boa em tudo? É sempre boa em tudo. Eu sou bom até em ser crente. E você não é bom em ser crente. Jesus que foi bom e te alcançou. Jesus que foi bom e me alcançou. Eu não sou bom em ser crente, não sou bom em ser salvo. Eu só sou salvo porque Ele é bom. E nós? Qual que é a nossa identidade hoje? Nós não fomos chamados para uma vida religiosa estanque, onde somos cristãos somente na igreja ou quando estamos junto com os irmãos. Às vezes nós somos excelentes cristãos, mas só na igreja. Ou só quando estamos juntos com outros irmãos. Eu só falo de Deus com outros irmãos. Eu só dou bom testemunho com outros irmãos. Mas na hora que eu tô com a galera do meu trabalho, com os meus amigos, eu não preciso falar de Deus, porque daí não tem nenhum irmão me vendo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Você não pertence a esse mundo. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você não pertence a esse mundo. Você representa um reino. E esse reino, ele exige um comportamento que reflete a nossa identidade. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: amado, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Nós temos um padrão a seguir. Eu entendi que eu sou o rei e sacerdote, e sendo rei e sacerdote eu tenho um padrão a seguir. Eu tenho um modo de viver. Primeiro, eu preciso me distanciar dos desejos carnais. E os desejos, eles vêm para todo mundo. Vêm para todos. Eu preciso me distanciar desses desejos. O que me faz pecar? Tem sempre um gatilho. Tem sempre algo que aciona um pecado. O pecado não vem assim de surpresa, né? Do nada. Tem sempre um gatilho. Qual que é o gatilho que me faz pecar? Às vezes, a depressão. Né? A depressão não é um pecado, mas é algo que nos afasta do Senhor. E qual pode ser o gatilho que me leva a ter depressão? Tem gatilhos que nos levam à depressão, tem gatilhos que nos levam à ansiedade, tem gatilhos que nos levam ao pecado. Nós precisamos ser inteligentes, identificar quais são esses gatilhos e manter distância deles. Nós precisamos ter conduta exemplar no meio dos que não creem. As pessoas precisam olhar para nós e falar: não, eu não posso falar isso aqui porque o Wellington é da igreja. Tem pessoa que não está nem aí, né? Mas tem outros que respeitam. Né? Às vezes fazem uma brincadeirinha, mas sabem quem somos. As pessoas têm que olhar para você como o chato da rodinha. As pessoas têm que parar alguns assuntos quando você chega. Se isso não está acontecendo, eu acho que alguma coisa está acontecendo. Né? Mas as pessoas precisam olhar para nós de maneira diferente. Nossa conduta tem que trazer exemplo, tem que ser exemplar. As pessoas precisam olhar para nós e saber que podem confiar em nós. Antes, né, a gente ouvia isso de alguns pastores mais velhos, um cristão, um evangélico, quando assumia um compromisso, esse compromisso ele era cumprido. Fiz um negócio lá para pagar em três parcelas. Não assinava a nota, não. Não, esse é evangélico. Esse vai cumprir. Hoje nós temos evangélicos nominais. Evangélicos não praticantes. Né?
A gente conhece alguns católicos não praticantes, temos evangélicos não praticantes também. Gente, eu já trabalhei no Procon, e uma vez foi um pastor lá que eu fiquei com vergonha. Porque todo mundo conhecia a má conduta daquele pastor. Era um pastor. Mas tinha uma conduta ruim, uma conduta que não era o exemplo. Nós precisamos ter uma conduta exemplar. Você tem que ser exemplar. Ah, não, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Te aceitou do jeito que você veio. Mas não é para você ficar assim, não. Ranhento, chato. Às vezes não dá um bom dia. Chega no seu trabalho com aquela cara fechada. Seja alegre. Seja leve. Ame as pessoas. As pessoas... Hoje o mundo está desesperado por amor. E se entrega para qualquer um que demonstra amor. Por isso que a gente vê alguns casos, mas como... E a gente não entende, né? Como que essa pessoa continua com esse rapaz? Porque ele mostrou amor para ela. E ele finge que ama, e ela acredita, e ele pinta e borda. As pessoas, elas necessitam de amor. E se nós manifestarmos o amor de Deus, essas pessoas vão ser transformadas. E é esse o nosso objetivo. E o texto continua ali depois no capítulo 2 e no capítulo 3, ele nos dá condutas, né? Os servos, ou melhor, para nos submetermos às autoridades, o servo submeter ao seu senhor, a esposa se sujeitar ao marido, o marido honrar a esposa, né? Fala tudo voltado a relacionamentos. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus e nos relacionar com as pessoas. E o nosso relacionamento tem que ser baseado na palavra de Deus. Nessa nossa identidade de povo escolhido, de um reino sacerdotal. Nossa vida precisa ser um outdoor vivo de Cristo. Vocês veem uns outdoor aí, né? Na cidade. Aí tem umas pessoas que fazem um outdoor invertido. Né? Eu acho ridículo. Mas falam, é para chamar a atenção. E quem não sabe ler, né? A mensagem não alcança. Então, na minha concepção, não seja um outdoor invertido, tá? Não precisa ser dessa forma. Seja um outdoor de Cristo. Né? Manifeste Cristo. As pessoas têm que passar assim, é igual um outdoor. A gente passa correndo e vê a informação, né? E a gente lembra desses outdoors. A gente lembra da propaganda. Qual é a propaganda que você tem feito? Como que as pessoas têm lembrado de você? O que as pessoas têm lembrado de mim? Se eu morresse hoje, qual seria o meu legado? O que as pessoas iam falar lá no meu velório? O que as pessoas falariam no seu velório? Não tô falando que é para ninguém morrer ou não, tá? Mas pense, qual é o legado que você tem deixado? Ah, mas eu sou muito novo para deixar um legado. Não. Jesus, provavelmente, ele chamou ali os discípulos deles, todos jovens, pré-adolescentes ou adolescentes ali, pré-jovens, não sei se tem essa classificação, mas todos jovens, com exceção de Pedro. A Bíblia nos dá uma possível interpretação disso. Pedro, quando Jesus ele vai pagar o seu imposto, ele fala para Pedro pagar o dele também. Só pagava imposto quem era maior de 20 anos. Então, provavelmente os outros eram tudo adolescentes ou jovens e não casados, porque Pedro era o único que tinha esposa. Jesus ele nos chama na juventude, na adolescência, quando criança. Nós temos um legado para deixar. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós temos que trazer esse legado, trazer esse reino para o momento em que vivemos. Quando eu fiz umas orações, eu oro de vez em quando, assim, nesse sentido, pela Melissa, né? E eu orei, teve uma vez que eu tive uma direção de Deus para orar para que ela manifestasse o reino de Deus na escola. Para que os amiguinhos, as professoras, a equipe ali da escola onde ela estudava, que eles percebessem através dela o reino de Deus.
Os nossos filhos podem fazer isso. Eles devem fazer isso. Nós temos que auxiliar eles. Mas eles podem e devem fazer isso. Então nós podemos, a partir de agora, a partir de jovem, de adolescente, trazer essa realidade, essa identidade que nós temos. Nossa vida, ela tem que manifestar o caráter de Deus, sempre. Então, para a gente fechar, e o louvor pode ir subindo, nossa identidade, ela foi recebida por Jesus. Você tem uma identidade que foi dada por Jesus. Você precisa cultivar ela. Essa nossa identidade, a gente não trata, nós não nos tratamos mais como pecadores. Você não é pecador, você é um santo. E um santo, ele deve viver como vive um santo. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Rideu essa semana, e ele traz o seguinte exemplo. Imagina um porco. E ele já usou, acho que ele já usou esse exemplo aqui. Imagina um porco, tá ali comendo lavagem, né? Aquela comida azeda, estragada, sabe? Já viu? Esse cheiro de comida estragada. Aí junta um monte de comida estragada. Que, eu não sei porque que as pessoas davam isso pro porco, né? Junta um monte de comida estragada e dá pro porco. E o porco tá lá, com o focinho, né? Espalhando aquela comida, lambendo aquilo, se deliciando. Aí, de um momento pro outro, ele vira um ser humano. Você acha que ele vai continuar comendo lavagem? Você acha que ele vai achar gostoso aquilo? Não vai. Não vai. Ele vai sair e vai falar, que é isso? Onde eu tô? Quem eu sou? E ele vai sair dali. Vai se limpar, tomar um banho, colocar uma roupa, vai se levantar. E a nossa identidade é assim. Às vezes nós vivemos como um porco, comendo lavagem. E o Senhor nos chamou para reinar e governar. O Senhor te chamou para reinar e governar. Você não foi criado para viver uma vida longe, distante de Deus. Você foi criado e chamado para viver uma vida próximo de Deus, para levar as pessoas até Deus. A nossa vida, ela deve ter acesso direto a Deus, adoração direta a Deus. Você não dá para o pecado ficar te separando de Deus. Nós precisamos buscar Deus o tempo todo. E precisamos ser uma representação digna do reino de Deus na terra. Temos que ser esses representantes do reino de Deus na terra. Você vai continuar se vendo pelos olhos dos outros ou vai assumir a sua identidade de sacerdote e rei, chamado por Deus para transformar a terra? Você vai continuar vivendo como as pessoas falam que você deve viver ou vai assumir essa identidade? Nós precisamos assumir e lembrar disso constantemente. É igual fazer manutenção no carro. Lembrar quem eu sou. Eu sou essa pessoa. Eu fui chamado, escolhido por Deus. Eu tenho um propósito. Nós temos um propósito. Você acha que você foi criado só para passar alguns anos aqui na Terra e só? Não. Nós fomos criados com um propósito. Você foi criado com um propósito. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida e através da sua vida. Se coloca de pé. Tenha um tempo de adoração, de conversa com o Senhor.